sabe que quando a gente faz algum curso teológico, sempre a gente gosta de uma matéria, às vezes 2 ou 3, quando a gente se aprofunda mais naquela matéria, às vezes porque o professor é melhor, ou às vezes porque a matéria é melhor mesmo. E a escatologia é uma das matérias que todo mundo gosta, porque se trata das coisas futuras, as coisas que a gente vai ainda saber o que vai acontecer. É uma curiosidade muito grande de toda a igreja. Eu me dediquei então no assunto de escatologia, escrevi um livro com 130 páginas, boa parte dos irmãos que estão aqui já conhecem. Esse livro foi escrito no ano de 2000, tem 130 páginas. E também gostei muito de uma matéria que é namoro, noivado e casamento. Também escrevi um livro sobre namoro, noivado e casamento, também no ano 2000, foi lançado esses 2 livros. Eu saí à procura de patrocínio para esses livros, visto que não tinha condições de mandar imprimir. Custava na época R$8.000 para imprimir a quantidade que eu queria. Então eu saí atrás de patrocínio. E já encaminhado por Deus, eu cheguei no Santos Dumont e encontrei uma editora chamada Bela Vida. E ali o pastor daquela, ele é um pastor, o dono daquela editora, ele avaliou meus livros e gostou da matéria. E aí me chamou lá e disse: irmão Adão, eu vou te fazer uma proposta, quer me vender os direitos autorais dos teus livros? Eu disse: ó, depende. Ele só estou disposto a comprar de você. Me ofereceu R$6.000 pelos direitos autorais dos 2 livros e me daria 4.000 exemplares, gratuito para mim, então fazer o que queria com os 4.000 exemplares. E eu na época então aceitei. Peguei os 4.000 exemplares e como o pastor Siqueira era muito meu amigo, foi inclusive ele que analisou a parte teológica desse livro, a irmã Isabel, que ela é professora também, e os irmãos conhecem, ela dá aula por aí, e também a professora Simone, elas analisaram a parte de português desse livro. E aí ele colocou na livraria dele, nas 2 livrarias, também coloquei na livraria Rema, e dentro de um ano mais ou menos eu fazia estudo por aí e vendi praticamente todos os livros. Sobrou mais ou menos desse de escatologia aqui uns 50 livros apenas que eu tenho ali. Como eu comecei a vender gás há uns 6 anos atrás, 7 anos, aí parei de fazer estudo e os livros ficaram ali, 50 livros mais ou menos. Esse do matrimônio, infelizmente não tem mais, só tem ali uns 3 livros que eu vou deixar de recordação, porque eu não posso mais imprimi-lo, visto que eu vendi os direitos autorais. Mas esse de escatologia, se alguém desejar, eu estarei fazendo a metade do preço ali, ele custa R$15, então para arredondar eu vou fazer uns R$8 ali, para os irmãos que quiserem adquirir. É um livro de escatologia, os irmãos vão aprender muito sobre esse livro. Se os irmãos quiserem também adquirir uma apostila para acompanhar o estudo, eu falei para os irmãos aqui que ia fazer a R$4, não, vou fazer a R$3. Tem algumas apostilas ali. É claro que não é bem esmiuçadinho todos os assuntos, é claro que os irmãos vão ter que trazer caneta e papel para anotar os versículos. Eles têm, eu só deixei as partes principais aqui dos assuntos que a gente vai tratar. Então, os irmãos quiserem adquirir ali, vai ser muito bom para os irmãos acompanhar o nosso estudo. Hoje nós vamos, no nosso estudo de hoje, nós vamos apenas, visto que a gente vai ter uma semana toda, vamos apenas para aprender um pouco na parte teórica aqui. Nós vamos aprender o que é uma dispensação, vamos dar início à segunda dispensação, porque quem participou da primeira já aprendeu o que é a primeira dispensação, que é a dispensação então da inocência. Então, é bom os irmãos saber que eu vou lecionar a escatologia, mas nós estamos estudando as 7 dispensações. Então são 7 dispensações. A primeira é a da inocência, nós já estudamos, da consciência, que é feita com Adão, a dispensação do governo humano, que é feita com Noé, a dispensação patriarcal, que é feita com Abraão, e a dispensação da lei. Essas 5 dispensações, elas são históricas, já aconteceu, é até a vinda de Jesus. E aí a dispensação da graça, que é a era da igreja, e a dispensação milenar, que aí será escatológica. São apenas 2 dispensações, só que essas 2 dispensações vai ser um período mais longo. Por exemplo, as 5 dispensações aqui eu vou falar mais ou menos umas 6 aulas. E as 2 últimas dispensações, como essas 2, parece ser rápido, mas vai ser as mais demoradas. Vai ser umas 7 ou 8 aulas mais ou menos para nós terminar, porque aí abrange um assunto muito longo. Nós vamos falar sobre os sinais da vinda de Cristo, vamos falar sobre o arrebatamento da igreja,
vamos falar sobre a ressurreição dos mortos, vamos falar sobre o tribunal de Cristo, sobre as bodas do Cordeiro, sobre a grande tribulação, sobre todo o livro de Apocalipse nós vamos estudar. Nós vamos estudar também sobre o julgamento das nações vivas, o milênio, o julgamento final, novos céus e nova terra. Então são muitos assuntos que nós vamos estudar na escatologia. Agora, as 5 dispensações anteriores, você poderia até falar para mim, mas por que estudar? Isso eu já até comentei na aula anterior. Para que estudar, já que é histórica? Acontece, meus irmãos, que essas 5 dispensações, elas têm 3 aplicações. Ela é histórica, mas ela tem uma aplicação pessoal para nós e ela tem uma aplicação escatológica também. Porque muitas das coisas que aconteceu já historicamente vai se repetir ainda no futuro. As pragas do Egito, para os irmãos terem uma ideia, vai se repetir na grande tribulação. Então, muitas das coisas que já aconteceu vai novamente acontecer. Então, é bom nós aprender. E nessas 5 dispensações aqui, nós vamos aprender, vai ser um estudo sistemático, desde o início lá de Gênesis até o livro de Apocalipse. Nós vamos estudar, não todos os livros do Novo Testamento, mas do Velho Testamento nós vamos passar por todos eles. Então os irmãos que trouxer caneta, caderno, os irmãos vão anotar, vão aprender muito. Amém? O que é uma dispensação? Para quem já teve na aula anterior, o que é uma dispensação? Ninguém lembra? Uma dispensação é um período de tempo em que Deus testa a fidelidade do homem para com Ele. É um período de tempo. Deus faz um pacto com o homem, e até que o homem venha quebrar esse pacto, essa aliança, então essa dispensação permanece. Quando o homem quebra essa aliança, Deus então determina uma outra dispensação. E nós vamos aprender, meus irmãos, que cada dispensação dessa, ela tem uma promessa, ela tem uma ordenança, ou seja, uma regra de Deus, e tem, infelizmente, o fracasso e tem o juízo. Todas elas têm um fracasso e têm um juízo. Na dispensação que nós já estudamos, que é a dispensação da inocência, a ordem de Deus foi qual? Eles não deveriam comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Como eles comeram, tiveram um castigo. Qual o castigo? Foram expulsos do jardim do Éden. Isso nós já aprendemos. E na dispensação que nós vamos aprender hoje, que é a dispensação da consciência, também terá um juízo. O juízo é o dilúvio. Amém? Meus irmãos, nós vamos aprender, como eu já falei nos outros cultos, eu gostaria que os irmãos aprendessem os 66 livros da Bíblia. Não aprender o conteúdo deles, mas aprender, gravar o nome dos livros e a sequência deles. Isso não é difícil, basta nós tentar decorar. Por que, irmão Adão? Como eu falei na aula anterior, às vezes, por exemplo, o irmão Adão chega aqui e diz assim: abra a tua Bíblia, irmãos, no livro de Obadias. Obadias tem só um capítulo e tem só uma folha só, e está lá no meio da Bíblia. Às vezes a folha está meio coladinha ainda, e aí os irmãos passam por cima, passam 2, 3, 4 vezes e não acha. O pregador leu o texto todo e você não achou ainda. Então se faz necessário nós aprender os livros e a sequência deles. Então, antes de eu dar início ali, nós vamos escrever os 39 livros, pelo menos, do Velho Testamento, e nós vamos recitar. E eu vou falar o significado, para quem foi escrito esses livros, quem escreveu. E os irmãos vão anotar aí quem trouxe, e os irmãos vão em casa treinar para os irmãos aprender. Aí quando alguém disser, abre a tua Bíblia no livro de Amós, os irmãos já, se não achar certo, por exemplo, os irmãos vão abrir lá no livro de Obadias, ou para abrir no livro de Obadias. Agora a mostra para frente ou está para trás. Então os irmãos já sabem de cor, sabem que é um antes. Se os irmãos abriram em Joel, está onde? Está para frente ou para trás? Ah, ele está um para frente. Então Joel, então vem Amós. Amém? Então vamos tentar escrever. Então o primeiro livro, se eu fizer, por exemplo, assim, os irmãos sabem identificar só pelas iniciais? Quantos aqui não conseguem? Levante a mão. Todos conseguem? Então eu vou fazer as iniciais para caber. O quadro aqui é pequeno, fica mais fácil para nós, tá bom? Então Gênesis, o primeiro livro Gênesis, o segundo Êxodo, o terceiro Levítico, o quarto Números, o quinto Deuteronômio. Esses 5 livros aqui, alguém sabe dizer o significado?
Tu está fez o Pentateuco. Qual que é o significado? Acabei de falar, né? Ele é o livro, é o Torá do Velho Testamento, dos judeus, é o livro das leis. Então é o Torá, que quer dizer Pentateuco. Pentateuco quer dizer o quê? Penta, vou escrever aqui rapidinho. Pentateuco. Penta quer dizer 5, teuco livro, os 5 primeiros livros da Bíblia. Quem que escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia, irmão Adão? Moisés, com exceção o final do livro de Deuteronômio, porque logo se fala, o final do livro de Deuteronômio fala da morte de Moisés, logo se fala da morte de Moisés, então não foi ele que escreveu. Então o final do livro de Deuteronômio nós atribuímos a Josué, que foi o sucessor dele. Amém? Agora vamos escrever o significado desses livros. Os irmãos estão conseguindo acompanhar? Eu escrevi muito rápido. Livro de Gênesis, significado: começo. Começo do que, irmão? Começo de tudo. O livro de Gênesis começa toda a criação, todo o desenvolvimento da raça humana, tudo está no livro de Gênesis. Então se trata do começo de tudo. Livro de Êxodo. Livro de Êxodo quer dizer saída. Saída do que? A saída do povo de Israel do Egito quando ficar escravo. Está tudo no livro de Êxodo, tá? Então quer dizer saída, tá? Livro de Levítico. Levítico quer dizer, deixa eu fazer com caneta vermelha aqui, fica mais fácil para os irmãos. Levítico. Levítico, ela estava copiando, desculpa, irmãos. Não é Levítico, não, é lei. Levítico está aqui. Lei. Então, lei, o livro de Levítico trata então das leis que Deus estabeleceu para o povo de Israel. Então o significado de Levítico quer dizer leis. Números quer dizer contagem. Contagem ou organização, tanto faz, contagem ou organização. Contagem do que? Os irmãos sabem que quando Israel saiu do Egito, quando estava escravo ali, eram mais ou menos 3 milhões de pessoas. Nós vamos estudar toda a jornada de Israel. Tem o caminho pelo deserto, os irmãos vão aprender a fazer os mapas, tudo certinho. Então, imagine você 3 milhões de pessoas e eram 12 tribos. Então eles precisavam agora dividir essas 12 tribos e colocar em grupo. Vamos dizer assim, que 3 milhões de pessoas, 3 milhões, tá, 3 milhões, para 12 tribos vai dar mais ou menos 250 mil pessoas para cada tribo, certo? Como que Moisés ia falar para 3 milhões de pessoas? Nós observamos hoje um campo de futebol, por exemplo, o campo aqui do JEC, parece que cabe 22 mil ou 30 mil pessoas. Um campo de futebol lá do Maracanã, que parece que é o maior do Brasil, parece que cabe 70 ou 80 mil pessoas. Quando você olha assim, tem até 2 ou 3 arquibancadas, é uma multidão muito grande. Imagine só 70 ou 80 mil, imagine 3 milhões, dá mais do que, imagina, Joinville tem 500 mil habitantes, 500 e pouco, 530, dá quase 6 mais da população de Joinville. Às vezes, por isso que muitos cientistas não acreditam na Bíblia. Como é que Moisés ia conseguir falar para uma multidão de mais de 6 vezes o tamanho de Joinville? Então Moisés teve que separar em grupo. Por isso que daí veio Jetro, nós vamos aprender isso mais para frente. Jetro pediu, então aconselhou Moisés para levantar ali anciões para que ajudasse ele a organizar. Então eles separaram em grupo 12 tribos, e aí mais ou menos 250, claro que existia a tribo menor, outra maior, e aí colocaram anciões ali para ajudar Moisés a levar o recado de Deus para o povo. Então, número significa contagem ou organização. Deuteronômio significa o quê? Repetição das leis. Repetição das leis. Por que repetição, irmão Adão? Nós vamos aprender que na jornada de Israel pelo deserto, todos os que saíram do Egito morreram todos no deserto.
Só os filhos deles que nasceram no deserto é que entraram em Canaã, só os de 20 anos para baixo. Porque os irmãos, vejam que eles andaram 40 anos no deserto. E a Bíblia nos diz que só os de 20 anos para baixo que entraram. Então quer dizer que todos que saíram do Egito morreram no deserto. Então, quando chega aqui no livro de Levítico e no início de Deuteronômio, quando Moisés passa a lei ali no Monte Sinai, passaram para aqueles que saíram do Egito. Mas como eles morreram todos no deserto, só os filhos deles entraram em Canaã, então eles não sabiam da lei. Por isso que agora novamente eles tiveram que passar a lei ao povo. Por isso que significa repetições das leis. Amém? Muito bem. Depois de Deuteronômio, então, vem o livro de Josué. Josué, que é o sucessor de Moisés. Aí ele então, no livro de Josué, está a conquista ali de Canaã, tá? A primeira cidade, Jericó. Nós vamos aprender tudo isso depois. Depois então vem o livro de Juízes. Aí tem um livro que é contemporâneo. Um livro que é contemporâneo do livro de Juízes, que é de uma mulher chamada Ruth. Certo? Antes de eu escrever o restante, só para atrapalhar. Então, esse é o Pentateuco. Daqui para frente nós vamos encontrar 17 livros. Esses 17 livros são livros históricos. Tá? São livros históricos que tratam da história de Israel. E nós vamos aprender depois de Abraão, nós vamos seguir toda a história de Israel, até Jesus. Amém? Então, depois de Ruth, aí nós vamos encontrar Primeira e Segunda Samuel, Primeira e Segunda Reis, Primeira e Segunda Crônicas. Aí nós vamos encontrar o livro de Esdra, Neemias e Esther. Então aqui está os 12 livros históricos. Depois nós vamos recitar eles, tá bom? Agora nós temos 5 livros poéticos. Os 5 livros poéticos, inclusive 3, nós vamos estudar na escola dominical. O primeiro é o livro de Jó. O segundo é o livro de Salmos. O terceiro é o livro de Provérbios. O quarto é o livro de Eclesiastes. E o quinto é o livro de Cantares de Salomão. 5 livros poéticos. Esses 5 livros poéticos é conhecido também como sapienciais, livro de extrema sabedoria, escrito por homens sábios. Nós vamos aprender isso na escola dominical. Pronto até aqui? Agora nós vamos estudar, vocês vão escrever ali os livros proféticos. São 17 livros proféticos escritos por 16 profetas, porque Jeremias escreveu 2, Jeremias e Lamentações de Jeremias. Então, o primeiro livro de Isaías. O segundo livro de Jeremias. O terceiro livro, Lamentações de Jeremias. O quarto livro, Ezequiel. E o quinto livro, Daniel. Está tudo na sequência. Esses 5 livros aqui são os profetas maiores. Os profetas maiores. Maior por quê, irmão Adão? São mais usados por Deus? Não. É o conteúdo de seus escritos. O livro de Isaías, 66 capítulos. E também o tempo de ministério deles. Vamos ver, por exemplo, que Obadias tem só 22 versículos. E o tempo deles de profecias, 3, 5 anos, outros 7 anos. Então é por causa disso que é mencionado profetas maiores e menores. Então agora os profetas menores, vamos começar Oséias. Depois de Oséias vem Joel, depois vem Amós,
Os irmãos não conseguiram enxergar lá de trás. Amós. Aí vem o famosinho aquele que eu acabei de falar para os irmãos, Obadias. Aí vem Jonas. Aí vem Miqueias. Depois vem Naum. Depois de Naum vem Abacuque. Depois vem Sofonias. Depois vem Ageu. Depois vem Zacarias. E depois vem Malaquias. Está aí os 66 livros do Velho Testamento, ou melhor, os 39 do Velho Testamento, 5 profetas maiores e 12 profetas menores. Amém? Vamos recitar junto num toral só? Êxodo. Vamos começar junto por Gênesis, já pulei um. Todos juntos. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Agora Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas e Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. É fácil gravar? Amém? Vamos só recitar o Novo Testamento. Esse eu não vou escrever porque não faz parte do nosso estudo das 5 dispensações. Mateus, vamos recitar junto? Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí tem um livro histórico, Atos dos Apóstolos. Aí tem as cartas paulinas, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, e aí tem 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Aí nós temos o livro de Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 João, e aí Judas e Apocalipse. Amém? 66 livros, vai ser fácil os irmãos gravar. Opa, você acomoda aí. Meus irmãos, antes de eu entrar nessa dispensação, na dispensação da consciência, vou só dar uma recapituladazinha na aula anterior, que eu falei para os irmãos da inocência, para quem não estava aqui, só para nós ter uma noção do que eu passei para os irmãos. Vou só dar uma recapitulada, uns 10 minutinhos. Eu iniciei falando então sobre a primeira dispensação. Antes da primeira dispensação, eu iniciei já no livro de Gênesis, capítulo 1, e eu falei sobre a criação. E eu disse então que a Bíblia diz ali no livro de Gênesis, capítulo 1 e versículo 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio Deus criou os céus e a terra. Então esse princípio, nós não sabemos quanto tempo que Deus levou a partir do momento que Ele criou os céus e a terra, até o momento em que Ele criou o homem. Até o momento que Ele criou o homem, não sabemos quanto tempo levou, porque a Bíblia só está dizendo que no princípio Ele criou os céus e a terra.
Então aí vem o cientista dizendo que a Terra já existe há milhões de anos, há bilhões de anos, mas nós não temos como provar pela Bíblia. Então, a Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Então, meus irmãos, no princípio, o terceiro céu já existia, que é o trono de Deus. Porque Deus, a Bíblia diz no Salmo 90, versículo 2, que Deus existe de eternidade a eternidade. Então, quando a Bíblia diz que Deus criou no princípio os céus e a terra, Ele criou o segundo céu e o terceiro, e o primeiro céu e o segundo céu. O primeiro céu nós chamamos de atmosfera, que é aonde estão aí, segundo os estudiosos, os demônios estão nas regiões celestiais. Nós chamamos de segundo céu, ou seja, o primeiro céu. O segundo céu é os céus estelares, onde estão as estrelas, os planetas, o Sol, que nós chamamos de Urano. Esse é o segundo céu. Então, quando Deus criou o primeiro e o segundo céu, não sabemos quanto tempo. Para os irmãos terem uma ideia, os judeus, ou seja, Israel, no dia 29 do 8 agora de 2013, 29 de agosto de 2013, eles comemoraram, sabe quanto? 5.774 anos, desde o momento em que Deus criou o homem, que o homem pecou, até nossos dias hoje. 5.774 anos, porque eles seguem o calendário deles contínuo, porque eles não creem em Jesus. Então eles não deram aquela parada em Jesus ali. Nós seguimos o calendário gregoriano, que aí foi o Papa que mudou, em 1700 e pouco ele mudou. Então eu já vou explicar para os irmãos. Então, o nosso calendário é diferente do calendário dos judeus. O nosso calendário é baseado no Sol. Nosso calendário é solar. O deles hoje é solar e lunar. Até quando Jesus surgiu ali, os romanos, eles mudaram o calendário dos judeus. Júlio César mudou, porque até então ele seguia o calendário bíblico. O calendário bíblico é de 30 dias por mês. Os irmãos lembram que no dilúvio, até nós vamos ver depois, a arca ficou flutuando na água por cerca de 150 dias, dá 5 meses de 30 dias. Então ele seguia o calendário bíblico de 30 dias, só que aí então ali os romanos ali mudaram então o calendário judeu. Hoje eles têm o calendário lunar e solar. Quer ver como funciona o calendário deles? Eu trouxe um gráfico aqui só para mostrar para os irmãos. Nós temos, por exemplo, o planeta Terra. O planeta Terra, para os irmãos que nunca estudaram essa matéria, os jovens já estão estudando, os adolescentes já sabem como falar. Ela está girando em rotação, sentido anti-horário, ela gira assim, em rotação, mas ela também está girando em translação ou transladação. Ela leva cerca de 365 dias para dar a volta no Sol. Enquanto que a Lua, ela dá uma volta no Sol em 29 dias e meio. Então veja bem, 29 dias e meio. A Lua leva para dar uma volta no Sol, porque ela roda muito mais rápido do que a Terra. Todos os planetas estão girando, o único que não gira é o Sol está parado. Então, quando a Bíblia fala que o Sol parou, por exemplo, lá para Josué, o Sol e a Lua parou, não é o Sol e a Lua que parou, na verdade a Terra parou, porque o Sol já está parado. Amém? Então é a Terra que está girando em rotação e translação em volta do Sol. Aí funciona mais ou menos assim. O nosso calendário acompanha as 4 estações do ano, que é primavera, inverno, outono e verão. Então a Terra está girando nesse sentido aqui. E como ela está girando ali, é translação. E como ela gira de outra forma ali, é rotação. É por isso que quando, por exemplo, ela está numa parte aqui é noite. Por exemplo, lá no Japão é noite, para nós aqui é dia. Porque ela está fazendo a chamada rotação. Então agora deixa eu explicar para os irmãos. Vamos dizer que aqui é o Sol, aqui é a Lua e aqui é a Terra, planeta mais pequeno. Então, como a Lua está girando em volta do Sol, ela leva 29 dias e meio para dar uma volta, enquanto a Terra leva 365
65 dias para dar a volta. Então a Lua dá uma volta, 29 dias, ela alcança a Terra novamente, que não seja aqui, alcança a Terra. Por isso que Israel, o calendário deles é de 20... então, deixa eu explicar para os irmãos falando muito nada, não vão entender. Eles têm, então, 6 meses de 29 dias e 6 meses de 30 dias. Porque não dá para fazer um mês de 29 dias e meio. Os irmãos estão entendendo? A Lua leva 29 dias e meio para fazer o percurso no Sol. E ela se encontra novamente com a Terra. Todo o mês, quando é a Lua nova, para eles inicia-se o mês em Israel. O mês em Israel inicia-se todo mês na Lua nova. Então é diferente do nosso calendário. Então veja bem, aí somando aqui, eles têm 6 meses de 29 e 6 meses de 30, dá 354 dias ao ano. O nosso calendário, 365. Olha a diferença. Dá uma diferença de 11 dias o calendário deles para o nosso. Como que eles fazem para compensar isso? Aí existe o ano bissexto para eles também. Cada 3 anos eles acrescentam um mês de 30 dias. Então daí eles têm, deixa eu apagar aqui. Então eles têm daí 6 meses de 29 dias e 7 meses de 30 dias a cada 3 anos. E aí fecha 384 dias. O calendário deles a cada 3 anos. Os irmãos estão me entendendo? Amém? Então veja bem, se eles dizem que nós estamos, ou eles estão vivendo hoje, no ano 5.574, dá uma diferença do nosso calendário. Quer ver como que funciona? Nós vamos estudar já a segunda dispensação, que é da consciência, foi após Adão pecar. Então, após Adão pecar até o dilúvio, foram 1656 anos. A segunda, ou melhor, a terceira dispensação, que é do governo humano, feito com Noé, durou 427 anos, até a chamada de Abraão, no capítulo 12 de Gênesis. A chamada de Abraão até Moisés, 430 anos, até o tempo da lei lá no Monte Sinai. Nós vamos aprender tudo isso depois. E aí, do Monte Sinai, quando determinou a lei, que é a quinta dispensação, até Jesus, 1430 anos, certo? De Jesus até hoje, 2013 anos. Isso é o nome 2013. Vamos somar para nós ver? 6 mais 7 dá 11, mais 3, 14. 14 sobrou 1, 5. Mais 1, 6, 8, 11, 11 e 3, 14, 15. Aqui sobrou 1, dá 7, 11, 15, 19, aqui dá 5. 5.954 seria o ano que nós estamos vendo hoje, desde o momento que Adão e Eva pecou até nos dias de hoje. Aí vem eu já escutei, até li um livro sobre isso, que alguns estudiosos já falaram que quando completar 6.000 anos aqui, que falta 46 anos, Jesus voltará a arrebatar a igreja, porque Deus fez o mundo em 6 dias, no 7º descansou. Então nós achamos que quando chegar a 6.000 anos também Jesus voltará. Não tem nada a ver, apenas é uma teoria, não tem nada a ver com o que eu ensino. A Bíblia não ensina isso, amém? Então veja a diferença: 5, 7, 7, 4. Vamos diminuir aqui. Aqui dá 0, aqui 15 dá 8, e aqui ficou 8, dá 1. 180 anos de diferença do nosso calendário para o calendário deles. Amém? Muito bem. Vamos à frente. Modelo Madura para falar. Eu falei para os irmãos aqui também na aula anterior sobre, então, a queda de Satanás. E não vamos ler aqui nenhum texto que nós já lemos tudo, só para nós recapitular. E eu falei para os irmãos que alguém poderia perguntar por que Deus permitiu com que Satanás pecasse. Para que Deus então criou ele com livre-arbítrio? E eu falei para os irmãos que Deus criou Satanás e também criou o homem com livre-arbítrio. Todos nós temos o livre-arbítrio, o poder de escolha.
Por que Deus fez isso? Porque Deus não quer receber o louvor forçado de ninguém. A partir do momento que nós entramos na casa do Senhor, Deus quer que nós viemos à casa do Senhor para adorar Ele de coração e não forçado, seja voluntariamente. E eu falei para os irmãos que infelizmente muitos vêm dentro da igreja porque vêm para acompanhar de repente a namorada, ou vêm para acompanhar sua esposa ou seu esposo, ou de repente porque seus pais querem que venha. Então, se a pessoa vem na igreja com esse pensamento, ou ocupa um cargo na igreja porque o pastor pediu, está perdendo tempo, porque Deus quer que a pessoa faça de coração. Se não fizer de coração, Deus não se agrada. Então, o livre-arbítrio é isso, a pessoa fazer de coração a Deus. Amém? Então, mais à frente eu falei para os irmãos sobre a criação, sobre a expulsão de Satanás do céu. Falei tudo isso para os irmãos, lemos os textos. Falei sobre a criação do homem, que Deus criou o homem numa forma tricotomia, corpo, alma e espírito. Falei o significado também do corpo, alma e espírito. Alguém aqui já viu esse vídeo? É maravilhoso. Daí depois eu falei para os irmãos das ordenanças de Deus nessa dispensação. Falei do que Deus proibiu, que não era para eles comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles comeram. E aí depois então falei sobre a expulsão deles do Jardim do Éden, que Deus colocou ali um anjo para guardar a entrada ao Jardim do Éden, para que eles não voltassem mais para o Jardim do Éden. E eu falei para os irmãos, por que então que Deus colocou um anjo ali para guardar a entrada do Jardim do Éden? Porque veja bem que antes, quando Deus criou Adão e Eva era santo. Deus era santo e Adão e Eva, Deus é santo e Adão e Eva também Deus criou santo. Então Deus podia dialogar face a face com eles. Mas a partir do momento que eles pecaram, eles não puderam mais entrar no Jardim do Éden. Antes eles comiam do fruto da árvore da vida, livremente, porque eles eram santos. Mas agora não podiam comer mais, porque a árvore da vida fala de viver eternamente. E se eles comessem, eles iam viver eternamente, no pecado. Amém? E aí eu falei também sobre Caim, possivelmente com quem Caim se casou. Que até esse texto eu faço questão que os irmãos abram ali, Gênesis capítulo 4, versículo de número 17. Daí nós já vamos dar início a outra dispensação, que temos pouco tempo. Pode ler ali, irmão, já achou? 4 e 17. E coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu a luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque. Como é que é o início desse versículo? Coabitou? Isso. A minha tradução diz e conheceu. A minha Bíblia diz assim: conheceu Caim a sua mulher e ela teve um filho e chamou de Enoque. Esse Enoque ali, meus irmãos, não é o mesmo Enoque que está no capítulo 5, tá? No capítulo 5 de Gênesis, versículo 24, esse Enoque ali é da linhagem piedosa de Sete. Esse Enoque aqui é de Caim, tá? É da linhagem pecadora. Então eu falei para os irmãos que conhecer na Bíblia quer dizer ter relação sexual com a mulher. Os irmãos vejam que no capítulo 4 de Gênesis, o versículo 1, a Bíblia diz: e Adão conheceu a Eva e ela teve a Caim. Lá no capítulo 4, verso 25, diz assim: e tornou Adão a conhecer Eva e ela teve um filho chamado Sete. Portanto, Caim matou Abel e Deus deu Sete no lugar de Caim, ou melhor, no lugar de Abel. Então essa palavra conhecer quer dizer que eles tiveram relação e ela ficou então gestante e teve um filho. Agora, com quem Caim se casou? Eu falei para os irmãos que possivelmente ele tenha se casado com a irmã, com a prima, o sobrinho. De repente nem irmã e nem prima já não era mais, já passou do parentesco. Por quê? Porque eu acredito fielmente que eles tiveram muitos filhos antes de pecarem. Porque veja bem, leia para mim, quem está com a Bíblia aberta ali em Gênesis 3, versos 16 e 17. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua manutenção. Com dor terás filhos, e o teu desejo será da do teu marido, e ele te dominará.
Só até aí, irmão. Então veja bem, a Bíblia diz: e multiplicarei grandemente a tua dor. Então, como eu já falei na aula anterior, nós não podemos multiplicar 0 por 0, certo? Vai dar 0. Então temos que multiplicar 1 por 1 ou 2 por 2, certo? 2 por 2, que dá 4. Então veja bem que quando Deus disse: eu multiplicarei grandemente a tua dor, então porque ela teve filhos antes de pecar, Deus apenas agora estava acrescentando a dor dela. Eu vou multiplicar agora, porque antes eu teve filho, mas não teve com dor, agora eu vou multiplicar. Então quer dizer que Adão e Eva tiveram muitos filhos antes de pecar. Alguns estudiosos dizem que eles tiveram mais de 60 filhos. Mais de 60 filhos. É apenas através de algum livro, porque existem livros antigos que não foi aceito. Por exemplo, o livro de Enoque, outros livros que não foram aceitos. Então, através desses livros históricos bem antigos, eles conseguem tirar alguma coisa, né? Então, eu acredito que Caim deve ter se casado com alguém, de repente nem parente dele já não era mais, porque com a Bíblia diz que ele veio para a terra, ali conheceu a sua mulher e teve filho com ela. Então ele já tinha essa mulher. Amém? Vamos então agora fazer um mapa. Vamos fazer um mapa para nós. Vamos fazer um mapa bíblico. Quem estava na aula anterior já fez esse mapa bíblico. Falei para os irmãos que hoje já temos uma aula teórica, depois nós vamos pegar na próxima aula, que vai ser uma semana, os irmãos vão aprender as 5 dispensações. Quem tem o caderno aí, não precisa fazer certinho, tá, irmãos? Pega e faz mais ou menos assim, ó. Tá? Esse aqui vai ser o mar grande, o mar Mediterrâneo, certo? Aqui nessa parte de baixo, aqui os irmãos puxam um rio. Vão fazer o maior rio do mundo. Você não sabe qual é o maior rio do mundo? Ninguém sabe o maior rio do mundo? É o Rio Nilo. O maior rio do mundo é o Rio Nilo. Alguém diz que é o Rio Amazonas, mas o Rio Amazonas é o segundo maior do mundo. O maior é o Rio Nilo, e biblicamente também. O Rio Nilo, ele deságua no mar Mediterrâneo. Ele inicia-se lá no Lago Vitória, que dá milhares de quilômetros de distância daqui. E aqui ele faz um grande delta, chamado Delta do Nilo. Esse rio aqui, para os egípcios lá, era um rio que era considerado um deus. Por isso que todas as pragas que Deus mandou para o Egito, mandou inclusive um aqui no Rio Nilo, transformando a água em sangue, para provar que o nosso Deus é muito maior. Amém? Então esse é o Rio Nilo. Não vou escrever aqui, não tem espaço, vou escrever do lado ali. Agora aqui embaixo os irmãos puxam um risco assim, ó, e escreve aqui Golfo Pérsico. Golfo Pérsico, tá? Agora os irmãos puxam, vão fazer outro rio aqui, ó, e outro aqui. Esse rio aqui é o rio Eufrates, e esse é o rio Tigre, tá? Esse é o rio Tigre. Aqui é a Mesopotâmia. Mesopotâmia, para completar ali. Meso quer dizer meio, Potâmia, rio, regiões entre rios. Os irmãos talvez agora não vão entender porque eu estou fazendo esse mapa. Só que toda a história de Israel está nesse território aqui. Vamos fazer o primeiro monte. Os irmãos sabem o nome do monte lá do Salmos 133? Monte Hermon. Não vou escrever que não tem espaço, vou escrever do lado ali. Monte Hermon. Por que é importante nós aprender sobre esse monte? Porque aqui embaixo desse monte nasce um rio famoso. Sabe o nome desse rio que Jesus foi batizado? Rio Jordão. O Rio Jordão, e aqui ele forma um lago, chamado Lago de Merion. Quer ver como que é esse rio aqui, ó? Ele nasce debaixo desse monte aqui, o Rio Jordão. Ó, tá vendo ali? Eu peguei esse vídeo de um irmão que foi visitar ali Israel. Tem uma imagem muito boa em HD. E ele visitou todos os lugares ali. Tem vários vídeos.
E aqui eu então peguei esse vídeo aqui da onde nasce o Rio Jordão, no Monte Hermon. E aí ele desce e ele vai se formando um lago mais embaixo, ali que até não aparece, que é o Lago do Merion, que mede 100 e poucos metros de largura. E aí então, depois ele desce mais um pouquinho aqui, que forma um outro lago bem maior, que é chamado Mar da Galileia. Mar da Galileia. Esse aqui ainda não está no Mar da Galileia, só um pouquinho que a gente vai mostrar. Ó, aqui já é o Mar da Galileia, ó. Mar da Galileia. Esse Mar da Galileia aqui é uma parte mais estreita, tá, irmãos? Ele mede 19 quilômetros de largura. Por isso que é chamado de mar. Mas na verdade ele não é um mar, ele é um lago de água doce, porque ele é formado do Rio Jordão. Mar, quando a gente fala, que é da água salgada. Mas como ele é formado do Rio Jordão, então ele é um lago de água doce, tá, irmãos? É considerado um mar porque as ondas dele, como ele é muito largo, faz ondas ali muito grande, igual do mar. Muitos naufrágios aconteceu ali. Por exemplo, Pedro, que estava pescando, Jesus chamou. Enfim, é uma história muito, muito linda nesse Mar da Galileia. Muito bem, ali eu já estou mostrando outra coisa, mas olha aqui ele desce e deságua no Mar Morto. Está tomando banho muito bem ali. Mar Morto. O Mar Morto, meus irmãos, ou o Mar de Sal, os irmãos observam ele se banhando ali. Não, as pessoas não afundam, fica flutuando, parece ter até um isopor embaixo, né? Mas eles não afundam. É interessante, porque o sal não deixa afundar. Então aqui ele deságua no Mar Morto e evapora. O Rio Jordão evapora tudo aqui no Mar Morto. Bom, estão entendendo? Nasce aqui no Monte Hermon e deságua no Mar Morto e evapora. Aqui, meus irmãos, nós vamos depois aprender a fazer o Mar Vermelho. Israel vai atravessar aqui. Nós vamos fazer um mapa depois de Israel, isso na segunda ou terceira aula. Aqui o Mar Vermelho, tá? Muito bem. Então, para nós dar continuação aqui no nosso estudo, a segunda dispensação da consciência, ela durou então, como eu já falei, 1656 anos. E então a degradação da humanidade, o pecado começou a se alastrar de uma forma tão grande que Deus resolveu então destruir a humanidade que Ele tinha criado. Abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 6. Capítulo 6 e o versículo de número 1 diz assim: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhe nasceram filhos, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram nas filhas dos homens, e delas geraram filhos, esses eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Meus irmãos, algumas pessoas dizem que esses filhos de Deus aqui são anjos, que tiveram relações com as mulheres, com os seres humanos, e aí nasceu esses gigantes. Mas, só que isso é uma heresia, tá, irmãos? Porque a Bíblia diz, no livro de Mateus capítulo de número 22, versículo 27 a 30, que quando nós chegarmos no céu, o nosso corpo vai ser transformado em um corpo espiritual, e nosso corpo será semelhante ao corpo então dos anjos, que não se casam e não se dão em casamento. Então, para quem já estudou angelologia na teologia, sabe que os anjos são considerados assexuados. Nós somos sexuados, eles são assexuados, ou seja, eles não possuem sexo definido, então eles não podem ter relação com os seres humanos. Então esses filhos de Deus aqui são da linhagem de Sete, da linhagem piedosa, e as filhas dos homens aqui são da linhagem de Caim, da linhagem pecadora. Mas veja que a Bíblia está dizendo
que então a degradação da humanidade estava tão grande, que Deus então resolveu destruir todo o ser vivo que Ele tinha criado. Versículo de número 6. Versículo 5: E viu o Senhor que a maldade do coração do homem se multiplicava sobre a terra, que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o coração. Versículo de número 7: E disse o Senhor Deus: Destruirei de sobre a face da terra todo o homem que criei, desde o animal até o réptil, até a ave do céu e todo o ser vivo. Então Deus resolveu destruir tudo o que Ele tinha criado, desde o ser humano até o animal. E então Deus, usando a sua misericórdia, mandou Noé construir uma grande arca, para que todos os que dessem ouvido a Moisés entrassem, ou melhor, a Noé entrasse na arca e fosse salvo. Algumas pessoas dizem que Noé levou 120 anos construindo a arca e pregou o evangelho. A Bíblia só diz que Noé pregou por 120 anos, mas a arca ele não levou tudo isso para fazer. Eu imagino que levou aí 2 anos, 5 anos, quem sabe 10 anos. Mas o que me chama a atenção é que mesmo depois da arca pronta, Deus ainda não destruiu a terra. Deus não destruiu e deixou a arca pronta por 120 anos. Isso está falando da grande misericórdia que Deus tem pelo ser humano. Deus disse: olha Noé, tu faz a arca. Noé fez a arca, ficou ali prontinha, pronta para as pessoas entrar, e Noé pregando ali por 120 anos a palavra de Deus, e ninguém deu ouvido à palavra de Deus, a não ser a sua família que entraram na arca. Meus irmãos, Deus é tão misericordioso, mas a sua misericórdia tem um limite. Chega um tempo que Deus então diz: basta, agora chegou o momento de eu tratar com o homem. E chegou o momento então que Deus resolveu destruir todo ser que Ele tinha criado. E agora então Ele ordena a cada animal que entrasse na arca. Você imagina como é que as pessoas iriam crer, meus irmãos, que Deus ia destruir o mundo com água, se naquele tempo nunca tinha chovido. Imagine quando Noé estava pregando: vai acontecer um grande dilúvio. Mas o que é chuva? Eu nunca vi falar de chuva, nunca choveu. O que é isso? Vai cair chuva do céu? Nós nunca vimos, porque a Bíblia diz que apenas um orvalho, como os irmãos estão vendo, ele saía da terra e novamente de si regava a terra. Então eles não sabiam o que era chuva. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Naquele tempo muitos casavam, davam-se casamento, até o dia em que até um dia que Deus fechou a arca por fora, lacrou por fora, e toda a alma pereceu. Hoje, em nossos dias, muitos só querem saber de construir, comprar seus carrões, construir casa boa, mas chegará o dia, meus irmãos, que Jesus vai voltar, e aí não terá misericórdia de quem ficar. Então nós que estamos na casa do Senhor, é tempo de nós se preparar, porque o dia do arrebatamento está muito próximo. Todos os sinais que Jesus falou em Mateus capítulo 24 se cumpriram, só falta vir de Jesus. Amém? Eu estou acelerando, só para nós terminar esse assunto aqui, para nós entrarmos no novo na próxima aula, que aí os irmãos vão aprender muito mais sobre essa chamada. Deus ordena cada casal que entrasse na arca. O que me chama a atenção aqui, meus irmãos, é que os animais se tornaram mais sábios que os homens. Noé pregando por 120 anos, os homens não deram ouvido, mas agora os animais, Deus só ordenou: entre na arca, e eles entraram. O homem racional se tornou pior do que irracional, e chegou o grande dia que Deus então resolve destruir todo o ser que Ele criou. Imagine só os irmãos, quando aquelas pessoas viram esses animaizinhos entrando na arca, com certeza pararam aquela grande multidão perto da porta da arca e ficaram olhando. O que está acontecendo? Será que Moisés agora está falando com os animais? Se tornou um Deus que fala com os animais? Eles estão entrando sozinhos na arca. Imagine só. Com certeza algumas mulheres que de repente ela é mais humilde, ou de repente ali mais sensível, diz para o marido: oh, meu marido, será que Noé não está certo? Aí será que Deus não vai destruir mesmo? Quem sabe o marido olhou para ela e disse: que isso? Noé está louco, está velho, como que vai chover? Nunca choveu.
mas chegou, meus irmãos, o momento que a Bíblia diz então que todos os animais entraram na arca, desde réptil até o animal grande. Deus fez brotar então da terra toda a água, brotar da terra, que começou a alagar todo o planeta Terra. E de repente, meus irmãos, uma grande chuva, começou a se aprontar um grande temporal que nunca eles tinham visto. E a Bíblia diz que choveu por 40 dias e 40 noites e destruiu todo o ser vivo que tinha criado. Imagina o desespero das pessoas naquele dia, batendo na porta, abre, não é a porta, mas a porta estava lacrada por fora. Se tivesse lacrada por dentro, Noé tinha abrido e Noé ia perecer também. Porque imagina aquela multidão querendo entrar, a água ia entrar e ia matar todos. Mas Deus, da sua sabedoria, trancou por fora, para que todos então soubessem que Ele é todo poderoso. E a Bíblia nos diz então que nesses 40 dias que choveu, a arca ficou flutuando por cerca de 150 dias, como eu já falei para os irmãos, 5 meses ficou flutuando sobre as águas, até que as águas baixaram e a arca pousou, sabe aonde, meus irmãos? Aqui no Monte de Ararat, ficava mais ou menos aqui, ó. Ararat, por isso que eu fiz esse mapa aqui, Ararat. Pousou mais ou menos aqui 800 quilômetros de altura, em cima, mais ou menos aqui fica próximo da Síria, tá? Quando nós vamos aprender isso também. Agora, o que me chama a atenção aqui, meus irmãos, é que, sabia que eles já descobriram a arca? Quantos aqui já viram esse vídeo? Alguém já viu esse vídeo? Eles já descobriram a arca. Alguns jovens ali da Noruega, eles se formaram na faculdade e fizeram algo inédito. Resolveram provar que realmente eles tinham aprendido. E eles foram então ali até o Monte de Ararat, que é todo coberto por gelo. Ali avião não pousa, ali não pode ir escavadeira, não pode ir máquina nenhuma. Então eles levaram ali picareta e a paz e começaram a escavar lá no Monte Ararat. Isso é real, foi comprovado já, porque os cientistas até não acreditavam que a Bíblia era verdadeira. Eles provaram que era. Fizeram uma grande escavação, como vocês não podem observar ali no gelo, e eles encontraram então a arca. Os irmãos observam um tronco lá em cima de madeira, que é uma divisão da arca. Claro que toda a arca não deu ali para eles achar, porque aí tem que escavar toda a montanha, né? Porque a arca era grande. Mas está tudo enterrado embaixo do gelo. Observe que isso ali é um porão, ó, tem até sementes que eles davam para os animais. Amém, irmãos? Vamos se colocar em pé, já deu 9 horas. Eu resolvi trazer só a parte teórica hoje para os irmãos terem uma ideia. Na próxima aula, nós já vamos aprender muita coisa. Nós vamos aprender genealogia, a origem. Genealogia quer dizer a origem dos povos. Nós vamos saber de onde surgiu os países que hoje existem. Por que é bom nós aprender sobre os países? Porque quando nós falar da guerra da Armagedon, nós vamos saber quais os países que serão em guerra contra Israel. Nós vamos aprender a genealogia de Abraão, de Isaac, aí de Jacó, aí o surgimento por Israel. Nós vamos acompanhar toda a história deles, a descida para o Egito, a escravidão, a jornada de Israel pelo deserto. Nós vamos fazer os mapas, acompanhar as paradas deles, a conquista de Canaã. Vamos estudar os livros proféticos. O livro de Daniel nós vamos estudar todos eles. Vamos aprender sobre os animais ali, a estátua, as 70 semanas de Daniel. Vamos aprender tudo isso
nas próximas aulas. Amém? Estarei passando agora ao nosso segundo dirigente, Diácono Adão, que será dando os avisos e encerrando, fazendo esse que sentir no coração. O Senhor manda a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Muito bom, né? Estudo aí para a gente aprender mais, né? Como aconteceu, como ainda vai acontecer, né? Isso é muito bom. A gente abrir a nossa mente mais um pouco. Então vamos